Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos estudar a quantidade de calor latente, que está lá na aula 14 da apostila de vocês. Vamos iniciar então falando sobre as mudanças de estado físico, tudo bem? É de conhecimento de todos nós que a matéria ela pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Coloquei aqui para a gente entender esses conceitos. E as mudanças de estado físico recebem nomes especiais. Quais são esses nomes? Vamos ver aqui, um por um. Primeiro, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos o processo chamado de fusão. A fusão ocorre, por exemplo, quando eu tenho gelo derretendo. Tudo bem? Temos também a mudança de estado físico que ocorre do líquido para o sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Então aqui nós temos solidificação. Entendido? A solidificação ocorre, por exemplo, quando nós pegamos a água e colocamos no congelador para virar gelo. Então, solidificação. Temos também um processo que ocorre da substância passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. Vaporização. Sendo que a vaporização ela pode ocorrer de duas maneiras diferentes. A vaporização ela pode ser chamada de evaporação. A evaporação é uma mudança de estado físico que ocorre lentamente a uma temperatura qualquer. Exemplo, quando eu tenho a roupa molhada secando no varal. Então essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso ocorre lentamente. E no caso da roupa, na temperatura ambiente. Entendido? No caso da roupa secando no varal, ocorre essa mudança de estado físico, ocorre a temperatura ambiente. E a ebulição? A ebulição é uma mudança de estado físico que ocorre a uma temperatura específica. No caso da água, essa temperatura é de 100 graus Celsius, que é o que nós chamamos de ponto de ebulição. E essa mudança de estado físico é uma mudança de estado bem turbulenta. Você observa, por exemplo, que as moléculas de água ficam muito agitadas, elas formam bolhas de ar quando nós observamos, por exemplo, água fervendo, né, em uma panela. Então, esse processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, turbulento, com formação de bolhas, né, que ocorre devido à fervura, é o que nós chamamos de ebulição. Entendido? Então, recapitulando, a vaporização ela pode se dar por evaporação, que ocorre lentamente, ou ebulição, que já é uma mudança de estado físico mais caótica e com formação de bolhas de ar, fervura. Entendido? Vaporização. Temos também a passagem, né, de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo nós chamamos de condensação. Condensação. A condensação ela pode ser observada, por exemplo, quando nós temos uma garrafa de refrigerante gelada, por exemplo, e colocamos na mesa de casa na hora do almoço. Vocês observam que em volta da garrafa fica molhado. Por que isso acontece? Porque as gotículas de água, as partículas de água presentes na atmosfera, no ar que nós respiramos, ao encostarem nessas paredes frias do refrigerante, elas se condensam, ou seja, elas passam do estado gasoso para o estado líquido, processo chamado de condensação. Entendido? Temos também uma mudança de estado físico que ocorre do sólido para o estado gasoso. Esse processo é o que nós chamamos de sublimação. A sublimação ela pode ser observada, por exemplo, nas bolinhas de naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que são utilizadas para matar traças e baratas. Vocês já devem ter visto elas por aí. E o processo inverso, do gasoso para o sólido, pode ocorrer também. Quando eu tenho uma substância que passa do estado gasoso para o sólido, eu tenho novamente o processo chamado de sublimação. Sublimação.
Ou alguns autores também podem chamar esse processo de ressublimação, certo? Posso chamar de sublimação ou ressublimação. Ou ainda posso chamar de sublimação inversa, é a mesma coisa. Quando uma substância passa do estado gasoso para o sólido. Entendido? Vamos entender agora o conceito de calor latente. Vamos lá. O que seria calor latente? Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo durante uma mudança de seu estado físico em temperatura constante. Vamos pegar, por exemplo, a água. Vamos supor que nós temos 1 grama de água. Para que 1 grama de água passe do estado líquido para o sólido, por exemplo, são necessários de 80 calorias. Melhor, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Para que 1 grama de água passe do estado líquido para o sólido, são necessários que 1 grama de água perca 80 calorias. Perder. Então, para que a água congele, ela precisa perder calor. Qual é a quantidade de calor que 1 grama de água precisa perder para ela poder congelar? 80 calorias. Da mesma forma, para que 1 grama de gelo, que é água no estado sólido, 1 grama de gelo passe para o estado líquido, são necessários que este 1 grama de gelo absorva 80 calorias. Entendido? Observe que tanto para congelar como para derreter, a quantidade de calor cedida ou absorvida é a mesma, 80 calorias. Essa quantidade de calor necessária para 1 grama de água ou gelo derreter ou congelar é o que nós chamamos de calor latente. Esse calor latente ele pode ser calor latente de fusão, quando estiver ocorrendo uma passagem do sólido para o líquido, ou ele pode ser um calor latente de solidificação, quando estiver ocorrendo a passagem do líquido para o sólido. Entendido? Então vejam bem, na apostila de vocês, na página 186, nós vamos ver o seguinte: nas mudanças de estado, a quantidade de calor recebida ou cedida por uma substância é diretamente proporcional à sua massa. Desse conceito surge a fórmula Q igual a M vezes L. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Esse L aqui significa calor latente. Entendido? Então vejam bem. Quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai ser medida em calorias, certo? M é a massa, vai ser medida em gramas. E o calor latente, que é o L, vai ser medido em caloria por grama. Entendido? Vamos ver um exemplo onde nós vamos utilizar essa fórmula. Vejam bem. Um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Dado calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Então vamos ver isso daqui. Vamos resolver aqui deste lado. Então vejam. Vamos anotar os dados que a questão nos oferece. Eu tenho aqui um bloco de gelo de massa 600 gramas. Então eu tenho a massa de 600 gramas de gelo, certo? Que encontra-se a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor. Então a questão está me pedindo o quê? Determinar a quantidade de calor determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa de gelo para que ela se transforme totalmente em água também a 0 graus Celsius. Dado calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Então calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Antes de resolvermos essa questão, vamos entender algo que é super importante sobre o calor latente. Vejam bem, quando eu falei aqui sobre o conceito de calor latente, eu disse aqui, ó, vamos ler novamente. É a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo durante uma mudança de seu estado físico
em temperatura constante. Então, olha só, temperatura constante. Sempre que estiver ocorrendo essa mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante, ela não vai variar. Então, percebam aqui na questão que eu tinha o quê? Um bloco de gelo de massa 600 gramas que se encontra a 0 graus Celsius. Então, a temperatura é 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água, também a 0 graus Celsius. Então percebam que eu tinha um gelo a 0 graus Celsius e eu quero saber qual é a quantidade de calor que essa massa de gelo precisa receber para que ele se transforme em água também a 0 graus Celsius. Então percebam que ocorreu uma mudança de estado físico, o gelo passou do estado sólido, logicamente, para o estado líquido, mas a temperatura não variou. 0 graus Celsius no início e no final continua 0 graus Celsius. Então, o calor latente, certo? Essa quantidade de calor que um corpo precisa ganhar ou perder para mudar de estado físico ocorre sempre a uma temperatura constante. Não esqueçam disso. Entendido? Então, vamos resolver a questão. Então, eu quero calcular a quantidade de calor, Q, igual a massa vezes o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser igual à massa, que é de 600 gramas, vezes o calor latente, que é de 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor vai ser 6 vezes 8, 48. Vou aumentar aqui os 3 zeros. Então, 48.000 calorias. Entendido? Galera, anotem esse exemplo que eu mostrei para vocês e vamos continuar a nossa aula resolvendo um exercício da apostila de vocês. Eu gostaria de resolver com vocês a questão de número 1 da apostila. Não tem como eu escrever aqui o enunciado, então eu vou ler para vocês o enunciado da questão e nós vamos resolver juntos aqui, tudo bem? Vamos apagar aqui o quadro para fazer essa questão. Então, olha só. Vou ler aqui essa primeira questão para vocês. Vamos lá. Há algum tempo, houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas, felizmente, os danos foram os menores possíveis, pois, em geral, os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 quilos, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água iguais a 300 kJ por quilogramas e 2.200 kJ por quilograma, respectivamente. O calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. E o da água líquida é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Admita ainda que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Supondo que o bloco de gelo estava a uma temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera, calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, item A, aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. E item B, transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Então eu tenho duas questões para resolver, tudo bem? Vamos anotar os dados que a questão está nos fornecendo. Primeiramente, nós temos aqui a massa de gelo. A massa de gelo fornecida é de 20 gramas. Vamos anotar todos esses dados aqui. Então eu tenho uma massa de gelo, coloca aqui massa de gelo de 20 kg. Temos também o calor latente de fusão, que foi fornecido de 300 kJ por quilograma. Temos também o calor latente de vaporização, que é igual a 2.200
quilojoules por quilograma. Temos ainda o calor específico do gelo, igual a 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Temos o calor específico da água líquida, que é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Aí no item A foi pedido o quê? A quantidade de calor, calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Então, galera, inicialmente, a temperatura inicial do bloco de gelo era de menos 10 graus Celsius. A questão está me pedindo a quantidade de calor necessária para passar essa temperatura do bloco de gelo de menos 10 até a temperatura final de 0 graus Celsius. Entendido? É isso que a questão está nos pedindo. Então vejam, primeiramente, vamos só colocar aqui umas informações que serão importantes para a próxima questão. Primeiro, 300 kJ por quilograma são a mesma coisa que 300 mil joules por quilograma, que é um J, tá? Joules por quilograma. Então percebam que eu multipliquei por 1000, que eu passei de quilojoule para joule, tá? Um outro dado importante é que 1 caloria por grama vezes graus Celsius, que é o calor específico da água, é a mesma coisa que 4.200 joules por quilograma vezes graus Celsius. Estou colocando essas informações porque serão importantes na resolução da questão. Então vamos lá. Na primeira questão, no item A, nós vamos utilizar a equação geral da calorimetria que nós aprendemos na aula passada. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então vamos aqui. Quantidade de calor vai ser igual à massa do gelo. Qual é o valor da massa do gelo? 20 quilos. 20 quilos é a mesma coisa que 20.000 gramas. Lembrando que 1 quilo são 1.000 gramas. Então 20 quilos, 20.000 gramas. Então aqui eu tenho 20.000 vezes o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grama, desculpa. Eu estou querendo saber a quantidade de calor necessária para passar a temperatura do bloco de gelo. Então eu não vou utilizar o calor específico da água, eu vou utilizar o calor específico do gelo. Então o calor específico é 0,5 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura inicial menos 10 e a temperatura final. Então, ΔT, para a gente não esquecer, é a mesma coisa que TF menos TI. Entendido? A temperatura final é 0. Menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, aqui, ó, menos 10. Menos com menos dá mais. Então, mais 10. Então, aqui, ó, vezes 10. Entendido? Então vejam, quantidade de calor vai ser igual 20.000 vezes meio dá 10.000. E 10.000 vezes 10 vai ser igual a 1, vamos ver quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só aumentar aqui. Entendido? Então a multiplicação desses três valores vai dar isso daqui. Calorias. Posso ainda colocar na forma de notação. Quantidade de calor é igual a 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Elevado à quinta potência. Calorias. Entendido aqui? Então essa é a quantidade de calor necessário para que o gelo passe de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, que é quando ele atinge o ponto de fusão. A questão não pediu, mas eu ainda posso transformar isso daqui, posso passar a unidade de medida de calorias para joule. É importante a gente fazer isso. Então vejam só, a questão nos disse que 1 caloria é igual a 4,2
joules. Foi dito isso no enunciado da questão. Então eu posso dizer que 1 vezes 10 elevado a 5 calorias é igual a x joules. Então multiplicando cruzado aqui eu vou ter o quê? 1 vezes x que dá x. E 1 vezes 10 elevado à quinta potência vezes 4,2 dá 4,2 vezes 10 elevado a 5 joules. Entendido isso, galera? Então essa é a resolução do item A da questão 1. Entendido? Pausem aí, anotem a questão e vamos resolver também o item B. Vamos lá resolver juntos o item B. Então olha só, vou apagar aqui. Vou deixar os dados da questão para nos auxiliar na resolução do item B. O item B fala o seguinte: calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, item B, transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Então, no item A, o gelo passou de menos 10 para 0, e no item B eu quero a quantidade de calor que é necessário para passar esse gelo que está a 0 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver essa questão? Primeiramente, no item B eu tenho a temperatura inicial do gelo, que é de 0 graus Celsius, e a temperatura final dele, 20 graus Celsius, que é a temperatura que eu quero chegar. Então olha só, vamos colocar assim: quantidade de calor total vai ser igual à quantidade de calor da fusão do gelo, que é o derretimento do gelo, mais a quantidade de calor da água. Entendido? Vou pegar aqui uma caneta mais forte para vocês visualizarem melhor. Então olha só, galera. A quantidade de calor total vai ser igual a quantidade de calor de fusão do gelo. Aqui eu vou utilizar essa fórmula Q igual a M vezes L. Então vamos colocar aqui, ó, massa do gelo, colocar um Gzinho de gelo, vezes o calor latente de fusão do gelo, mais a quantidade de calor da água. Eu vou utilizar aqui a equação geral da calorimetria. Então, olha só, no lugar de que eu vou colocar essa expressão, MC delta T, M vezes C vezes delta T. Então, vamos resolver isso. A quantidade de calor total vai ser igual à massa do gelo. Qual é a massa do gelo? 20 quilos. Eu vou deixar aqui em quilograma mesmo, tá? Para padronizar com essa unidade de medida aqui, ó, quilograma, quilograma. Então, a massa do gelo é 20 quilos vezes o calor latente de fusão do gelo, 300 kJ, que eu disse para vocês que é a mesma coisa que 300 mil joules por quilograma. Então, 300 mil mais, que é esse mais aqui. A massa de água agora. Bem, se eu tenho 20 kg de gelo, quando esse gelo derrete, eu continuo tendo os 20 kg. Só que agora eu tenho 20 kg no estado líquido. Entendido? Então, eu continuo tendo 20 kg vezes o calor específico da água líquida. É 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Só que como eu estou trabalhando aqui, ó, com joule por quilograma, eu tenho que utilizar 4.200 joules por quilograma também. Então, vou colocar aqui, ó, 4.200 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura está aqui, ó, temperatura final menos a temperatura inicial. 20 menos 0, 20. Então, vezes 20 aqui. Então, é só multiplicar todos os valores e depois somar. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Aumenta aqui a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 zeros. Mais. Aqui eu tenho 2 vezes 42. 20 vezes 4.200 vezes 20. Vamos multiplicar assim, ó. 42. 2 vezes 2 dá 4.
Então, 4 vezes 42. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 168. Aumento aqui no final as quantidades de zero. Então, são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, olha só. Trazendo para cá. Eu tenho a quantidade de calor total, que eu vou chamar de QT, vai ser igual 6, esse 6 aqui, esse número em notação científica, eu vou escrever assim, 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, elevado à sexta potência, mais, esse número eu posso escrever assim, 1,68 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei a vírgula aqui, ó. Entendido? Então, eu caminhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, é elevado a 6 também. Então, a quantidade de calor total vai ser igual. Vejam bem, como é que as potências são iguais? Ó, 10 elevado a 6 e 10 elevado a 6, eu posso somar 6 mais 1,68, que vai dar 7,68, vezes 10 elevado à sexta potência. Aqui a quantidade de calor vai ser medida em joules, tá? Joules porque eu trabalhei com as unidades de medidas de joule, ó, em joules. Entendido? Então, galera, esta é a resolução da questão 1. Fizemos aqui o item A e o item B. Aconselho que vocês façam as outras questões desta aula e façam também as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Tudo bem? Espero ter ajudado na construção do conhecimento de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.